já ressuscitar aqui um tema que muitos, aí tenho certeza, da nossa audiência, tinham aquela impressão que depois daquele conflito legislativo, depois de ter incendiado o debate público ano passado, pelo visto, muita gente achou que era tema resolvido, pacificado, mas parece o Jason de sexta-feira 13, né? Vai voltando sempre, né? É as saidinhas que, a partir daquelas informações que sempre revoltam a gente aqui, mais de 2.000 presos, meu irmão e minha irmã que está nos assistindo e nos ouvindo, que tiveram o benefício da saidinha de fim de ano, não voltaram para as cadeias. David de Tarso tem os detalhes dessa loucura. Vamos que vamos. Exatamente, 14 estados fizeram a liberação dos detentos, além do Distrito Federal também, e saíram aproximadamente 48 mil presos nessa saída temporária de fim de ano, a tradicional saída temporária. Cerca de 2.000 não retornaram para a prisão, então corresponde a 4,3%. Aí vem o PP, né? Provavelmente dizendo que, mas só corresponde a 4,3% dos detentos. Só que quantos deles não saíram às ruas e estão cometendo crimes agora? Pelo menos acho que todo mundo concorda que sequer um caso é intolerável. É intolerável, eles já estão ali no benefício, é um privilégio que eles estão abusando e também não honrando essa possibilidade de ressocialização. Pessoal, já quero te ouvir, Pepe, não quero botar a palavra na sua boca, mas o pessoal diz que a taxa é ínfima, mas apenas uma pessoa que não volta é um desastre em potencial. Mas não dá para você pegar essa única pessoa que não volta e comete crime, né, e tentar vociferar contra o Instituto da Saída Provisória. Isso é completamente equivocado. O grande erro das pessoas que advogam contra a saída temporária é falar, por exemplo, que os 4% dos detentos que cometem, que não voltam depois de ser liberado para a saída temporária, para a saída de Natal, cometem o crime. É balela, é mentira. Em São Paulo, por exemplo, Maria, para você ter uma ideia, dos 32.397 pessoas que saíram, 1.334 pessoas não voltaram, ou seja, 4,1%, um número baixíssimo. E somente 39 voltaram a cometer crime. Ou seja, não dá para você pegar um número de 4% que não voltaram por diversos fatores e diversos aspectos, né? E podem voltar ainda de forma voluntária, é bom lembrar disso, né? Não voltaram ainda, mas normalmente voltam. Esse número, a tendência é reduzir. E falar que esses 4% são criminosos, estão cometendo crime. E o grande problema, na minha opinião, dessa discussão é que ela subverte a lógica que a gente quer e necessária da ressocialização, né? A gente foca muito espaço e muito recurso na questão penitenciária, não é? E esquece de discutir a questão da ressocialização do preso. Até porque, Marinho, a pena não é eterna, não existe pena perpétua no Brasil. Os presos, em algum momento, vão para fora do sistema penitenciário, vão cumprir a sua pena e vão ser libertos. Então é um erro você querer vociferar contra o Instituto da Ressocialização. Completamente errado, completamente equivocado. Eu só quero confrontar um dado antes de você passar, Marinho, se você me permite. Mas ele falou 39 pessoas foram presas no estado de São Paulo na saída temporária. Mas detalhe, saiu uma decisão no Conselho Nacional de Justiça que determinou que os policiais militares, ao visualizarem algum detento, por exemplo, descumprindo as regras, então ele estava fora do horário, ou se não, em um bar, bebendo, que não pode fazer ingestão de bebida alcoólica em local público, eles não podem mais fazer a prisão. Ou seja, tem que levar para o judiciário realmente determinar se ele vai voltar ou não. Sendo que antes ele já era encaminhado diretamente para a cadeia, porque ele precisa seguir regras. Só que a decisão do Conselho Nacional de Justiça determinou em relação a isso. Então, você coloca esse número de 39 só que foram pegos. Foram pegos cometendo crimes, fora os que estavam ali desrespeitando as restrições. Aí o número é bem maior. Você tem que... peraí, pelo amor de Deus, David, vamos colocar o número da forma adequada, analisar a questão da forma correta. Por favor. Né? Não dá para você, por exemplo, querer comparar violação administrativa com violação legislativa. Mas tem regra. Uma pessoa, por exemplo, que vai para o barzinho tomar uma cachaçinha antes de ir para casa, administrativamente, ela descumpriu as regras, mas não cometeu nenhum tipo de crime, né? Então não dá para você falar que as pessoas são criminosas no aspecto de que voltaram a cometer crime, né? Então, completamente errado esse seu contraponto da minha pessoa. Vamos lá. Mas deveria ser revogado. Claro que não deveria. Vamos ver a Jéssica. Deveria ser revogado essa regra. Não, deveria ser revogada essa regra que não permite o cara tomar uma cervejinha no lugar público na saída temporária. Mas ainda que você ache isso no status quo, qual no momento atual a realidade é que a regra é que não pode. Se ele descumpre PP, você não tem nenhuma argumentação para falar que ele não deveria ter o benefício ali excluído.
Não tem. A não ser que você vire deputado, mude a legislação. Espera, lembrei uma coisa. Já mudou, né? A saidinha agora tá só no restoio. Porque, legalmente falando, a decisão do Congresso Nacional foi de excluir este benefício. Só que eles estão aplicando para quem, antes daquela legislação, já tinha aquele benefício concedido. Mas, assim, alguns estados não concederam a saidinha e não vivenciaram esse problema. Entre eles, Acre, Goiás, Mato Grosso. Agora, a grande questão aqui é, por mais que você me fale, 39 pessoas só cometeram crime, primeiro ponto, a gente não sabe se isso é real, se as pessoas podem não ser pegas, como humano, Ferreira sempre fala que no Brasil existe uma taxa baixa de resolução dos crimes, então você não pode afirmar que foram só essas 39. Mas vamos para o seu melhor cenário, ainda que sejam apenas 39. Quais foram esses crimes? Estupro, sequestro, mal para a sociedade. Não tem por que a gente gastar todo um dinheiro para prender alguém e depois deixar sair com a porta da frente, sem pensar no problema. Pepe, já vou contigo para a gente arrematar, mas não sem antes ouvir o Palumbo. Pelo amor de Deus, é simples. É zero desculpa. A sociedade deveria exigir, sinceramente, assim, zero fuga, zero complacência com quem trai esse privilégio. Vamos sublinhar aqui. A pessoa fala tanto em privilégio, esse talvez seja o maior que existe nesse sistema que vige no Brasil. É uma pena quem tá no rádio perder a cara do Palumbo, quando o PP estava falando. Tava pleno e debochado. Pleno e debochado. Fiquei calado aqui ouvindo as besteiras que o PP tá falando. Todos esses presos, esses 2.000 presos que não retornaram, vão para o crime novamente. Eles não vão procurar emprego, eles não vão trabalhar, eles não estão bem intencionados. Se tivesse bem intencionado, voltariam para a cadeia. Eles vão roubar, eles vão matar, eles vão estuprar, eles vão cumprir ordem da facção e serão mais 2.000 vagabundos nas ruas cometendo maldades. Vamos perguntar para a mãe que perdeu um filho na mão de um criminoso como esse, se os índices são baixos. Vamos perguntar para uma mulher que foi estuprada por um chorume da sociedade como esse, se ela vai concordar com os índices que o PP falou que são baixos. O cara teve livre-arbítrio. Ele cometeu crime porque ele quis. Ninguém obrigou ele a cometer crime. E aí, simplesmente vem o CNJ, como bem falou o David, dá uma canetada, desprestigiando todo o poder judiciário, porque quando se solta um criminoso como esse, o juiz fala, não frequente baladas, bares depois das 10, não vá em determinados locais, não saia da sua comarca, e aí simplesmente o preso faz o que quer. Você, cidadão do bem, tem que cumprir todas as regras, senão você toma uma multa. É isso. Deixa de usar um cinto para você ver, você toma uma multa, um capacete, não paga o IPVA para você ver, mas o criminoso não. O criminoso ele pode sair, pode fazer o que quiser, pode cometer crime, e para o nosso amigo PP, é tudo normal, tranquilo e pacífico. Mas pergunte para alguém que já foi vítima de um criminoso como esse, como ele se sente. Meu amigo, porque a saidinha aqui é um benefício, não é um direito absoluto. Quantas vezes a gente tem que repetir isso, porque parece que as pessoas relativizam o óbvio e tem que reafirmar o óbvio de vez em quando. Mas, como você foi mencionado diversas vezes, não vou deixar a última palavra não ser sua, PP, mas a pauta está quente, está recheada, eu preciso seguir adiante. Vai. Arremata pra gente, por favor. Não, completamente errado essa visão do Palumbo em relação à saidinha, né? Primeiro que o Palumbo esquece e não fala pro público, né? Que as pessoas que têm a possibilidade de saída temporária são aquelas pessoas que estão no regime semiaberto. Ou seja, elas já saem para trabalhar, elas já vão para a sociedade todos os dias e voltam para o presídio à noite. Então, se ela quiser cometer o crime, ela já cometeria independente da saidinha temporária. E é errado você querer usar a minoria, né, pífia, que é 4% das pessoas que não voltaram, para maldizer um instituto importante de ressocialização, não é? Se for dessa forma, então todo mundo é criminoso. O Brasil tem 1 milhão de presos, então todo mundo aqui é bandido. Os 200 milhões de brasileiros são bandidos, já que 1 milhão de brasileiros estão na prisão. Então esse argumento é muito fraco, querendo utilizar um número mínimo de pessoas que não voltam para o presídio depois da saída temporária e um número ainda menor de pessoas que cometem um crime para maldizer um instituto que é importante para a ressocialização dos presos. Aí tem um ponto que eu queria colocar aqui, claro, Marinho, só para terminar, né? Por favor. O Miguel Herrera tem uma teoria tridimensional do direito, que ele fala que a legislação deve observar 3 fatores, né? O fato, o valor e a estrutura jurídica, não é? Então, nesse caso, por exemplo, a questão administrativa de não permitir a pessoa tomar uma cachaçinha, uma cervejinha para casa, viola claramente o contexto fático e o contexto valorativo da sociedade. Então, essa
essa norma, teoricamente, não tem valor algum, né? Então, no meu modo de ver, pode ser descumprida pelos presos, sim. O fato é que o Brasil... Peraí, eu sei que é o tema que indigna, eu tenho certeza que a esmagadora maioria da nossa audiência está torcendo o nariz, mas o fato, meu amigo e minha amiga, é que o Brasil é caso único neste planeta Terra no número de regalias, benefícios, progressões de penas, saidinhas que conferem aos seus condenados. Fato. E se eles não conseguem respeitar nem o mínimo dessa concessão de benefício, e quando ainda estão presos, imagine em liberdade, então. Então, sinceramente, a sua indignação é a maioria da bancada aqui, mas o ponto de vista do PP é legítimo. Deixa aqui no comentário, claro, pessoal que está nos acompanhando, a sua visão, porque esse assunto a gente achou que estava pacificado com a Lei 14.483 do ano passado, de 2024, mas pelo visto segue aí mostrando as suas garras e os seus dentes. É lamentável. Enfim, 10h02, pessoal, aqui no nosso Morning Show. E olha só, quem está correndo o risco de voltar para a cadeia, pessoal, é ninguém mais, ninguém menos que Nego Di, que foi advertido pela Justiça por desrespeitar as regras de uma maneira, digamos, inusitada. Vai, David? É por aí? Exatamente, Marinho. Olha só, uma das restrições, quando ele foi solto em dezembro do ano passado, né, no finzinho do ano, é que ele não pode usar e aparecer nas redes sociais. Mas a esposa do Nego Di, a Gabriela Souza, abriu uma conta na plataforma de conteúdo adulto, o Privacy, e vem postando vídeos de sexo com a participação do marido. Por isso, ele corre o risco de voltar para a cadeia. Meus amigos, é mais um caso assim, claro, parecido, mas também nem tanto, de deboche absoluto em relação às instituições e às normas vigentes. É por aí? Jess Peixoto. Assim, difícil comentar uma coisa dessa quando... Xexelento, né? É, bem xexelento, assim. Mas se ele descumpriu, tá descumprido, né? Acho bem fácil voltar pra cadeia. Não vejo muito debate. Vamos ver o CNJ dar baixa uma resolução. Não. Deixa ele descumprir. Quer dizer, a regra não vale nada nesse país. Relativiza tudo. Relativiza tudo. Isso é um absurdo. O juiz, quando ele dá uma determinação... o réu, o investigado, a pessoa que está presa, com a saidinha, a pessoa está presa. Ela tem que cumprir. Afinal de contas, se o cidadão do bem, honesto, cumpre, por que um criminoso não vai cumprir, se acha no direito de não cumprir, com o respaldo do próprio Conselho Nacional de Justiça? Você imagina a revolta dos juízes que estão em primeira instância quando pega uma determinação como essa. Claro que eles não vão se insurgir, eles nem podem fazer isso, tem que cumprir. Mas é absurdo, é revoltante. E a maior parte dos juízes também se revoltam com isso. Eles não ficam satisfeitos com decisões, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, que acaba soltando um monte de presos. Eles não se alegram com isso. Eu converso com os juízes de primeira instância, mas tem que cumprir. Infelizmente, eles cumprem a ordem que vem lá de cima, uma ordem muitas vezes que vai contra os anseios da sociedade. E aí a gente vê cenas como essa aí, como presos que podem fazer o que quer e não acontece absolutamente nada. Agora eu quero ver você, Pepe, nesse caso, que aplica também. O básico da saidinha é o retorno. A regra existe para ser observada, a lei existe para ser respeitada e aplicada. E nesse caso, seja na saidinha, seja nesse caso, mostra, na essência, um deboche total e absoluto. Concorda? É uma linha tênue, Marinho. É bom lembrar o seguinte, né, que o habeas corpus que liberou o Nego Di, ele falava claramente o seguinte, que havia medidas restritivas que proibiam o Nego Di de usar as suas redes sociais e de frequentar as redes sociais. Então, até que ponto aparecer na rede social da esposa num site pago seria violação a medidas restritivas do habeas corpus? Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, estou só colocando a pergunta para o público, né, e para vocês aqui. Até que ponto isso seria violar, não é? Eu entendo que a restrição à liberdade e a restrição a direito tem que estar de forma expressa na decisão judicial. Não dá para você fazer com que a interpretação seja extensiva, né, de certa forma. Então, se a justiça achar que o Nego Di não deve aparecer nem na rede social da esposa e de terceiro, e nem em redes sociais que seriam pagas, né, as pessoas teriam que pagar para ter acesso ao conteúdo, que deixe isso expresso na decisão. Porque, ao contrário, não é, a qualquer limite e restrição à liberdade tem que ser interpretado da forma mais limitada possível. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Que beleza, hein, David? O sujeito aí, desde que entrou no BBB, esse sujeito aí adora um confinamento, não é isso?
Daqui a pouco essa esposa dele vai estar, o quê? Vendendo conteúdo adulto, enquanto ele está fazendo cosplay de ator pornô, o quê? Na visita íntima? Ela começou, na verdade, quando ele foi preso, né? Inclusive, essa apuração é do meu amigo Ulisses Campbell, que trouxe essa informação para mim. E lembrando também que o Nego Di, ele foi preso pelo crime de estelionato, mais de 300 vítimas por todo o país, porque ele vendia na internet, utilizava a rede social para vender produtos como celulares, ar-condicionado, televisão, que nunca foram entregues. Um golpe de aproximadamente 5 milhões de reais. Por isso que ele foi preso. A esposa dele também, que está gravando esses conteúdos, e agora com ele, né? Ela também já foi detida por durante as buscas ali, encontraram uma arma de uso restrito das Forças Armadas, e ela acabou sendo detida, mas depois liberada. E agora, né, vendendo esses conteúdos. Então, assim, com a participação dele. Eles faturam bastante também, cerca de 100 mil reais por mês, segundo ela. Que beleza. Mas, Pepe, vendo a forma física da mulher dele, eu já estou pensando em mudar a minha opinião para com esse assunto aí. Eu achei que o Pepe ia... Pepe, me ajuda aí. Achei que o Pepe ia defender assim, é melhor ele vender conteúdo adulto do que aplicar golpe na internet, né? Com certeza. Pra onde? Que isso? É melhor, né? Meu amigo, não dá. Realmente... Você deveria, mas você está em forma, cara. Eu? Fazer conteúdo adulto você. Você me respeita. Meu Deus. Você me respeita, meu irmão. Eu sou homem de Deus, meu irmão. Sou homem de Deus. Já essa cidadã aí, nada a declarar. Tirem suas próprias conclusões.